Boa tarde a todos e todas. Prazer estar mais uma vez aqui. Desculpem pelo nome da casa, me confundi. Mas, se todos os problemas da vida fossem esse, né? As coisas iam ser mais fáceis. Por que eu trago autoconhecimento e mediunidade? Pelo fato de que a mediunidade ela é inerente a quase todos nós, praticamente todos nós, temos algum nível de mediunidade. Só que quanto melhor for o nosso autoconhecimento, quanto mais ampliada a nossa consciência estiver a respeito de como nós estamos na atualidade, melhor será a nosso desempenho, nosso trabalho, nossa relação com a mediunidade. Então, essa pergunta, ela é inevitável. Quem sou eu? É fundamental que todos nós façamos essa pergunta e, principalmente, que nós busquemos reconhecer aspectos mais escondidos, aqueles que a gente realmente não gostaria de mostrar. Se a gente já sabe quais são e não quer mostrar, é mais fácil. O problema é que a grande maioria deles está escondido mesmo, está inconsciente. Então, quem sou eu? É uma pergunta muito complexa, porque depende de um longo processo de reconhecimento das nossas características, das nossas virtudes e dificuldades. Inclusive, as virtudes, muitas vezes, não são conhecidas por nós. Potencialidade nós temos para tudo. Eu estou afirmando isso. Porém, às vezes a gente acaba não dando voz para alguns aspectos que poderiam ser melhor desenvolvidos por nós. Então, vamos adiante conhecendo um pouquinho sobre essa complexidade do ser. Vejam que nós somos esse ser complexo porque somos espírito, reencarnados, então, biológicos. Temos um aspecto psicológico que é exclusivamente nosso. É a nossa constituição psíquica, a nossa personalidade. E um aspecto social que compartilhamos com todos. E esse aspecto social interfere muito, porque o nosso primeiro nicho social é a família. E ali, quando a gente se constitui, a gente recebe influência de todos os lados, né? De todas as relações. Então, um ser espírito biopsicossocial, um ser complexo, que não expressa apenas uma dessas facetas, vamos dizer assim, não é apenas um lado nosso que expressamos o conjunto de todos esses fatores interligados, misturados, estão muitas vezes tão misturados que se a gente não aprender a separar o que é do físico, o que é do espírito, o que é das questões sociais, se deixarmos tudo misturado, então mais dificuldades teremos ainda de nos relacionarmos. Então vejam que começa por aí um processo de autoconhecimento. Conseguimos nos descolar, nos desidentificarmos. Estamos identificados muitas vezes com o coletivo, com o que está fora de nós, com a sociedade. Nós precisamos aprender a desidentificarmos-nos, sairmos desta colagem que nos faz com o que está fora de nós, para que a gente possa reconhecer a nossa individualidade mais íntima. O coletivo, então, a sociedade e todos aqueles meios que nós convivemos influenciam demais os nossos comportamentos. Se a gente não aprende a diferenciar, muitas vezes nós vamos, como nós costumamos dizer, né, com a manada. Vamos junto com todo mundo. Não aprendemos o que é realmente nosso, não aprendemos a bloquear aquilo que não tem sentido para nós, colocar um limite até onde o outro pode chegar. E a nossa casa mental, portanto, ela, como diz ali no Livro dos Espíritos, na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que são de ordinário, são eles que vos dirigem. Cortou um pouquinho também.
São eles que nos dirigem. Isso significa que não estamos diferenciando nossos pensamentos, nossos sentimentos de tudo que está à nossa volta. Como eu disse, nós nos confundimos, nós nos misturamos aos pensamentos de todos. Nós temos aqui uma rede de interconexões de pensamentos e sentimentos. Alguns podem ter essa visão dupla e conseguir visualizar a rede que é formada aqui nesse salão. O que eu estou falando está voando aqui entre nós, está seguindo através dessas ondas mentais, misturando com a de vocês. E isso vai fazendo com que, muitas vezes, os meus pensamentos, as minhas falas, estejam misturadas com pensamentos de outros que estão aqui. E o que vocês estão captando não é plenamente o que eu estou dizendo, mas parcialmente. Já sabiam disso? Não sabiam que nós estamos nos interpenetrando o tempo todo através dos nossos pensamentos e sentimentos? Se os espíritos disseram que muito mais do que nós podemos perceber, os espíritos que estão ao nosso redor nos influenciam e nos dirigem, o que será de nós? Marionetes? Como mostra aqui na imagem? Não é para ser assim, né? Nós temos potencialidade para não sermos essas marionetes. Então, nós vamos pensar juntos como é que o nosso pensamento funciona em vários aspectos da nossa vida. Como uma função psicológica, é um fluxo de ideias, símbolos e associações de conceitos que nós estamos fazendo o tempo todo. Mesmo quando a gente se dedica a uma meditação, os pensamentos continuam fluindo. Tanto que na meditação mais atual, assim, que a gente pode pensar assim, não a tradicional, a gente chama de mindfulness, eles não se preocupam com o pensamento. Não dá atenção a ele, deixa ele vir e passar. Essa é uma meditação que tem sido fruto até de pesquisa científica. O efeito dela no nosso organismo e nas nossas relações. Então, o pensamento também é racional ou irracional. Faz parte da memória, da imaginação e tem emoção. A emoção, ela não é propriamente um pensamento, mas um pensamento carrega uma emoção. A emoção é o estado dos sentidos que nós simplesmente desencadeamos, na verdade, no nosso ser. Então, as emoções primárias, como o medo, a raiva, o nojo, eles acabam sendo desencadeados automaticamente, sem que a gente consiga se dar conta de imediato. A gente precisa prestar atenção para perceber essas emoções. Os sentimentos, eles já têm uma outra qualidade, eles já são mais permanentes e eles também se associam aos pensamentos e carregam a nossa vontade, o nosso desejo. Por que eu estou falando carregam? Porque eu não disse que aqui nós temos uma rede que está se interpenetrando dos nossos pensamentos, das nossas emoções? Portanto, o nosso pensamento é uma onda mental. E uma onda mental que chega onde nós desejarmos. Por isso que o pensamento como onda mental carrega nossas emoções e sentimentos. Mas também é uma repercussão da neurofisiologia cerebral. Quer dizer que os pensamentos, eles agindo no cérebro, que é o aspecto físico, o cérebro, os nossos pensamentos, eles agem através do nosso cérebro, mas eles vêm do nosso corpo mental, eles são da nossa mente. Tem uma diferença muito importante nisso, nós vamos olhar daqui a pouquinho. O pensamento como matéria mental, que é como André Luiz nos conta lá em Mecanismos da Mediunidade, diz que no pensamento imensurável do Criador, que não se pode medir, o pensamento de Deus é imensurável. Vibra o pensamento mensurável da criatura. O nosso pensamento nós podemos medir.
tem um comprimento de onda e tudo mais. A constituir-se no vasto oceano de forças mentais, de força mental, em que os poderes do espírito se manifestam. Então, o espírito pode se manifestar através do pensamento do Criador e através do nosso pensamento individual. No ser complexo, como nós falamos anteriormente. E no Domínios da Mediunidade, André Luiz fala que o pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente de nosso campo mental, do nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas. O campo cerebral que ele fala, como nós dissemos, ele é imantado, ele é o canal do corpo mental. O corpo cerebral, que é o físico, é a forma como o corpo mental se expressa, tá? Para a gente ficar de acordo com os termos, porque cada autor pode usar um termo numa compreensão, e aí às vezes a gente pode se confundir, né? Então vejam que pensamento como corpo mental, ele realmente tem uma estrutura complexa, porque vem do Criador, porque vem de Deus. E é aqui que nós vemos nessa imagem, como ele funciona justamente como um corpo mesmo. O pensamento é matéria, diz André Luiz, semelhança do átomo, carga positivas e negativas, frequência, cor peculiar, aura de cada criatura, mostra o sentimento e a vontade. Então, aqui em torno de mim, quem tem olhos de ver, consegue discernir a cor da aura, o volume dela, a densidade, porque nós temos essa presença. Então, aquilo que nós estamos vendo aqui, que é a matéria, é só uma parte muito pequena de nós. Nós somos, então, um ser realmente com uma complexidade enorme. E essa matéria, ela ocupa espaço. Vocês já chegaram num lugar e se sentiram meio desconfortáveis? Parecia que estava cheio o lugar, né? Como se vocês não estivessem se sentindo muito adequados ali com aquela vibração. Quem tem mediunidade mais ostensiva sente isso frequentemente. Já tive uma experiência com uma aluna lá da Joana, que a Soninha, que está aqui, faz parte. Ela sofria muito quando ela estava no centro da cidade, caminhando entre as pessoas. Ela sentia muito forte o impacto que ela recebia. Não era do corpo físico das pessoas, era desse campo mental que todos nós proporcionamos, que todos nós fabricamos, que nós temos em torno de nós. Então, ela sentia muito forte esse impacto. E ela sofria bastante. Era uma mediunidade que ainda estava em desarmonia, vamos dizer assim. Então, por causa disso, ela ficou frequentemente em desequilíbrio, precisando de trabalho de acolhimento. Mas foi só um parênteses que eu fiz para contar o quanto a mediunidade, quando ela é ostensiva, a pessoa realmente ela precisa buscar o estudo e o quanto antes a educação da mediunidade, né? Então, vejam que nós somos assim, como nossos pensamentos são como essa corrente de matéria mental, aqui que exemplificado nesse labirinto de árvores, né? Então, vejam só, nós estamos aqui no centro, e o nosso pensamento está ocupando nossa aura, então, nossa psicosfera está ocupando um espaço muito maior do que nós. Pensamento, diz André Luiz, é a vontade moldada pelos sentimentos que lhe confere massa, impacto e estrutura. Como na prece. Quando nós imprimimos na nossa prece uma vontade muito forte, uma vontade realmente de desejo profundo de que o outro se cure, se equilibre, né, esteja protegido, essa prece ela vai chegar. Justamente porque nós temos essa possibilidade de ampliar a nossa psicosfera. Eleva-se a gradativa libertação, a nossa prece, ou é como quem traça vasto labirinto aos próprios pés? Então, nosso pensamento, por exemplo, né, através da nossa prece, tem essa possibilidade de
de promover cura efetivamente, ou não, ou ficamos numa monoideia, em pensamentos circulares, ou formando formas que nós chamamos, então, de formas pensamento, como nós vamos ver daqui a pouquinho, e isso vai nos paralisando. As formas pensamento, elas, além do corpo, como nós dissemos, da matéria que o pensamento tem, ela pode imprimir um efeito nos outros. A gente pode ter uma queda, a gente pode tropeçar, dependendo dessas formas pensamento. É claro que nós estamos falando de uma forma superficial aqui. É importante que se estude, é importante que se engaje num estudo sistematizado e depois mediúnico para entender melhor o que nós estamos trazendo a respeito da influência da nossa mediunidade na nossa vida como um todo, no nosso processo de autoconhecimento. As formas pensamentos, então, são instrumento sutil da vontade, criação da alma do seu próprio estado mental, de luz ou sombra. A sombra no sentido dos pensamentos viciosos, das ideias negativas, daquilo que nós desejamos de mal a quem quer que seja, nesse sentido da sombra. Porque nós vamos falar de sombra em outro sentido. E a luz, como nós sabemos, quando nós desejamos do fundo mesmo da nossa alma, aquela sensação assim de plenitude, de amor, especialmente, né? Então, as formas pensamento são imagens da senso-percepção, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, serenidade ou desespero. Eu quis colocar as polaridades das imagens, porque nós é que colocamos, nós é que imprimimos essas características na nossa forma pensamento. Nós é que estamos imprimindo uma imagem na nossa tela mental, né, na nossa senso-percepção, nosso pensamento, portanto, e esta forma, esta imagem, vai viajar através das nossas ondas mentais e chegar no seu destino. Então, nós temos que cuidar muito bem com o que nós estamos desejando. Porque André Luiz ainda chama atenção nos domínios da mediunidade. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, há associação. E toda e qualquer associação é interdependência e recíproca e influência. Numa frase ele explicou muita coisa. Vejam, leiam mais uma vez e vejam como o nosso pensamento, nesse sentido dessa corrente mental que vai chegar ao seu destino, conforme a nossa vontade, conforme nós emitimos, então, o nosso desejo, né, vai se associar ao pensamento do outro, são interdependentes, o que quer dizer que nós podemos nos conectar com alguém que esteja em qualquer lugar, encarnado ou desencarnado. Recíproca influência. Estamos influenciando e somos influenciados. Então, não é nada simples e não é para a gente desprestigiar ou descaracterizar ou depreciar quando nós ouvimos, né, sobre nós, de que nós estamos sendo influenciados. Não é simples assim. Precisamos dar muita atenção, precisamos tratar. E como é que se trata? Reconhecendo, diferenciando. O médium, quando ele está em desenvolvimento, ele precisa aprender a diferenciar seus pensamentos para que ele possa saber se o que ele está sentindo e pensando naquele momento é dele ou não. A mediunidade, ela age, então, no nosso cérebro, né? E ali, bem no meio, vou apontar aqui, a pineal, então, aqui, ó. Lá no meião do cérebro, nós temos a pineal, que é a glândula de conexão com o mundo espiritual. Quando nós estamos em atividade mediúnica, essa glândula está muito ativada.
André Luiz diz que pensamento constante de aceitação ou adesão. A mediunidade, ela precisa da nossa contribuição pela vontade. Nós precisamos estar conscientes e alertas para agir com a mediunidade. A mediunidade, então, como Jesus nos trouxe, ela precisa da vontade do outro para ser exercida em forma de cura. Porque nem Jesus dizia, eu te curei. A tua fé te curou. Tua vontade. Se você tenta e não consegue atingir a cura total, então aí sim precisa de uma compreensão de qual sempre tem um sentido para o que a gente está passando, de qualquer que seja a nossa dificuldade, nossos conflitos e doença mental ou física. Mas se a gente não atinge o objetivo num tratamento espiritual, não é simplesmente que a gente não quer se curar. Nós temos um processo a cumprir. E esse processo, ele precisa de um tempo. O tempo do nosso processo de cura vai depender também da nossa mudança. Porque não basta apenas a gente querer se curar e não mudar pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então, a mediunidade é concedida pelo compromisso assumido antes de reencarnar. Não há nenhum poder, não é arte, nem talento, mas antes comprometimento com a tarefa em fazer o bem. É claro que tem gente que pode usufruir da mediunidade e disfarça ela e coloca outros atributos juntos, outros estudos, né, outras técnicas. Não estou julgando, estou só dizendo que cada um faz assim conforme as suas condições, não é? Tem a ostensiva, que é essa que está amplamente se expressando. Tem a intuitiva, que é a maioria de nós. Quando os meus pais estavam aqui, na época deles, então lá na década de 60, 70, existia a mediunidade ostensiva, inconsciente. E muitas vezes a minha mãe, ela, no dia do trabalho mediúnico, ela estava fazendo qualquer tarefa doméstica e ela já estava envolvida. Porque o trabalho mediúnico era à noite e ela inconsciente, ela era frequentemente assediada para que esses espíritos fossem levados para o trabalho mediúnico. Então, veja, isso foi diminuindo até. Recentemente, as pessoas sentem a influência, as pessoas, às vezes, se atrapalham durante o dia ainda, durante a semana do trabalho mediúnico que a gente ouve, mas ela tem um pouco mais de controle da consciência. O ego do médium consegue ter mais discernimento daquilo que ele está fazendo do que em um tempo atrás. E aí a gente vai falar sobre essa constituição, que é a nossa constituição psíquica. Como é que nós somos constituídos? Nós somos um espírito que é a individualidade e nós reencarnamos numa personalidade que é só nossa. Ela é inerente à nossa individualidade, aquilo que nós já vivemos em diversas encarnações, mas ela é constituída no aqui e agora. Neste momento, a nossa personalidade se constitui com os elementos que nós estamos recebendo. O lugar onde nós nascemos, nossa família, a sociedade que nós estamos inseridos, né? Então, o espírito é o corpo mental, como eu disse, a individualidade, e o corpo astral, mais o corpo vital, mais o corpo físico, forma a nossa personalidade, justamente porque nós temos influência desses corpos todos no dado momento. A alma, que é o espírito encarnado, então é um campo biomagnético que anima o corpo físico durante a encarnação. Assim nós chamamos. Mas nós na psicologia também gostamos de dizer que é a alma que traz as nossas imagens, que traz todo o nosso inconsciente. É na alma que nós estamos colocando o nosso ser mais essencial em relação, né? É a alma e o ego, não o corpo físico, mas o corpo mental mais relacional, vamos dizer assim, que está em relação
com todos nós. E o perispírito, então, o corpo espiritual, como André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos, do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata do trabalho do homem, ou seja, como nós estamos agora, o nosso perispírito se constitui. Após a morte, é o corpo espiritual, o veículo físico por excelência com sua estrutura eletromagnética. Então, como o perispírito está neste momento agora, em que estamos encarnados, e continua depois do desencarne, então, ele mantém a maior parte do conhecimento do que a gente conseguiu chegar, né, do nosso estado evolutivo. O espírito sabe mais ainda. O espírito está no comando de tudo. E nós vamos ver aqui nessa imagem do iceberg um exemplo do que constitui tudo isso em nós. Corpo espiritual, individualidade e personalidade. Aqui é o que nós somos. No iceberg, uma pequena parte é mostrada. Uma pequena parte é vista, melhor dizendo. A grande maioria do iceberg está dentro d'água escondido. O que causa acidentes. Os navios batem ali, por exemplo, o Titanic. Então vejam que todos os conteúdos psíquicos, todos que eu estou colocando ali, que compõem esse psiquismo, essa psique, são emoções, pensamentos, sentimentos, nossos comportamentos e reações, são comandadas pelo ego, que é essa estrutura que nos dá consciência de nós mesmos. Nós temos uma parte que é mais profunda, está inconsciente, como eu disse, não temos acesso direto a esta parte. Ficam ali vivências, memórias esquecidas, recalcadas, aquilo que o ego não dá conta. E nós temos uma parte ainda mais profunda, que nós, na psicologia, é considerada o inconsciente coletivo, onde estão as nossas experiências de todas as encarnações passadas em que nós vivemos. A Joana chama ali que nossos conteúdos que estão registrados no nosso espírito são correspondentes a esta palavra que a psicologia analítica usa, que são arquétipos. Ela diz que são os resultados das multifárias reencarnações do self, do espírito. O espírito, nas suas múltiplas experiências, foi registrando essas vivências a cada encarnação. Então, tudo isso que nós estamos vivendo neste aqui e agora vai ficar registrado como experiência, e ali, essa experiência, numa próxima encarnação, pode voltar a se apresentar. Assim como, neste momento, experiências do passado estão se apresentando de novo para que a gente dê conta daquilo que a gente não conseguiu, daquilo que a gente esqueceu, deixou passar, porque nós temos o esquecimento do passado. E é necessário que nós estejamos prontos para recuperar a experiência, para ter novamente a experiência. Senão nós fazemos o quê? Rejeitamos de novo para o inconsciente. Ali a persona é essa imagem que nós passamos para os outros. Vocês precisam ver, vocês precisam conhecer a Sheila, que está aqui falando com vocês. Mas vocês só estão vendo uma pequena parte, que é a persona. Vocês não conseguem perceber como efetivamente eu penso, eu sinto, aquilo que me move, aquilo que me faz fazer as coisas ou não. Só se vocês me conhecessem muito mais tempo. E aquilo que eu não sei, mas que está guardado e que aparece nas minhas relações, nos diversos momentos da vida, nós chamamos sombra. São nossos conteúdos rejeitados e esquecidos, e não necessariamente ruins, não são negativos, eles apenas são inconscientes para o ego. Só não sabemos o que eles são. E quando eles se apresentam através das pessoas. Nós enxergamos fora de nós. Joana de Ângeles, ela traz um entendimento do ego que inverte a lógica da psicologia. Se tiverem psicólogos aqui, vão estranhar isso que a mentora diz.
Porque quando perguntaram qual a relação do ego com a natureza essencial do espírito, e ela disse que existem egos frágeis e egos fortes. Nós sabemos isso na psicologia. Mas a psicologia diz que egos frágeis são aqueles que não conseguem se defender dos entrechoques da vida. Eles sofrem muito, eles desmontam, por assim dizer. E os egos fortes são aqueles que têm uma estrutura mais brava, né? Que eles conseguem lidar com as dificuldades sem serem manipulados com facilidade, sem desmoronarem, ficarem deprimidos, tristes, ansiosos, por assim vai. Então, essa diferença que a psicologia traz, Joana inverte quando ela diz que, em relação ao espírito, um ego frágil, ele não briga com a natureza do self, do espírito, são capazes de absorver os conteúdos nobres. Mas um ego forte, na visão da mentora, são fixados em prazeres imediatos, hedonistas, dominantes e inflexíveis. Na verdade, um ego forte para Joana é um ego inflexível, um ego duro, um ego resistente, teimoso, que não aceita as mudanças da vida, que está o tempo todo querendo que a sua vontade prevaleça. Que a sua vontade prevaleça. Por isso que ela chama de dominantes, hedonistas que buscam um prazer imediato. Então ela diz que são os egos frágeis, esses que aceitam a influência da alma. E aí a gente pode pensar, né, que o espírito tem um compromisso para essa encarnação. Ele se comprometeu. Todos nós nos comprometemos e tivemos, antes de reencarnar, um plano reencarnatório. Nos comprometemos e quando chegamos aqui, por esquecermos o passado, que é uma lei que por parte nos alivia e nos protege, mas por outra acaba fazendo com que o ego tenha que ter mais trabalho e tenha que ter flexibilidade e aceitar o seu compromisso. Daí é que às vezes um conflito, uma dificuldade de saúde, uma dificuldade na família, alguma questão que está nos comprometendo demais, a gente tende a achar que não quer mais. Ah, assim eu não quero. Assim eu não aguento. Vou sair fora, não estou tolerando a situação. Aí se eu estou doente, muito grave, olha só, sou infeliz mesmo. Começa a se vitimizar e o que nós temos observado é que as pessoas estão se suicidando com... Olha, não sei se tem mais registro ou se elas realmente estão tendo menos tolerância às dificuldades e aos conflitos. Eu não li nenhuma pesquisa que mostrou isso, porque é bastante difícil fazer pesquisa nesse campo do suicídio, mas veja que as pessoas, todo dia nós temos notícia, né, de que as pessoas não estão tolerando as frustrações, as dores, os conflitos, elas estão querendo acabar de uma forma imediata com a dor. Por isso que ela chama de hedonista, inflexível. E o ego, ele precisa aprender. Seja na vida de relação, ou seja no trabalho mediúnico. O maior prejuízo para a mediunidade é a vaidade, é o medo, a desconfiança, necessidade de controle, baixa autoestima. Todas essas características, quando elas estão presentes no médium, elas atrapalham. A mediunidade fica empobrecida, podemos dizer assim, não se desenvolve, enfraquecida, o trabalho ele sai inferior àquilo que poderia ser, os espíritos que estão cuidando do trabalhador ali, eles já não conseguem ajudar com tanta eficácia, justamente porque tem a vaidade, porque tem a baixa autoestima, então o médium não quer se comprometer com o que ele está sentindo. Vamos trabalhar tudo isso. Melhor forma, então, para que nós possamos desenvolver a mediunidade é conhecermos
a nós mesmos e o outro nos dá esse espelho. Porque o outro nos mostra quem nós somos. Joana, em Jesus e Atualidade, ela traz assim, olha, vês inimigos em toda parte e busca afastá-los. Todavia, os inimigos mais cruéis permanecem no íntimo, lá no profundo das próprias criaturas. E porque está tão profundo, é que a gente tem mais dificuldades de acessar. Mas não tem impossibilidade de acessar. A gente pode acessar. Tem muitas formas de reconhecermos. E, como eu disse, o outro nos mostra. Outras formas também aparecem em sonhos, né? Em ideias intuitivas que nos aparecem. Então isso é aquilo, e você vai fazendo conexões. É lógico que a sombra é chamado desse lado obscuro da existência, porque teve todo um processo no nosso desenvolvimento psicossocial que nós não demos conta. Desde a infância, nós reprimimos, esquecemos, e aí, quando esquecemos, quando jogamos para o inconsciente, elas ficam ali e elas voltam espontaneamente, elas voltam de forma autônoma, em momentos necessários. Quando nós precisamos daquela informação, elas voltam. A gente tende, às vezes, a jogar para baixo do tapete de novo. A gente se lembra e esquece, se lembra e esquece. Mas tem uma hora que não tem mais como fugir. Senão nós vamos adoecer. As doenças mentais, elas iniciam a partir de aspectos que nós não estamos reconhecendo em nós. Mas e os nossos hormônios? Mas e o meu luto? Ok. Tem situações que são externas, que fazem parte, nós chamamos de exógenas, estão fora de nós. Existem, não estou negando, mas a grande maioria das pessoas está também provocando internamente essas doenças mentais. São aspectos, são motivos endógenos, vêm de dentro da gente. Quando vem concomitante, por exemplo, um luto, uma perda, um abandono e uma situação que eu já trago de longa data, aí, né, como se diz assim, junta a fome com a vontade de comer. Aí sim que a gente precisa fazer um trabalho muito dedicado e separar. Eu tenho sim um problema sério acontecendo na minha vida. Perdi o emprego. Estou há bastante tempo sem emprego. Mas e outros aspectos que já estavam ali e eu estava negando. Então, essas reminiscências de outras encarnações que se desprendem do self, do espírito, e se apresentam através da sombra, como diz Joana em Psicologia da Gratidão, fazem parte desses conteúdos que nós precisamos reconhecer. E mediante mecanismos automáticos de liberação dessas cargas de culpa e de medo, retidas no inconsciente, o julgador facilmente identifica-as em outra pessoa. O julgador somos nós. E por culpa e medo, Joana fala que nós facilmente colocamos no outro. A culpa não é minha, é do outro. Eu tenho medo, mas é porque ele me causa medo. A situação me faz isso. Eu tenho esta visão que é distorcida. Né? Em relação às influências espirituais, benfeitores ou obsessores, né? Eles estão conectados, como já disse no Livro dos Espíritos, muito mais do que nós podemos perceber. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sobre o passe mágico, né? Sobre o passe de mágica da desencarnação. Nós vamos estar aqui e depois estar no mundo espiritual e nossas conexões, elas vão permanecer. Por isso que quanto antes nós tratamos das nossas dificuldades relacionais, quanto antes nós conseguimos fazer as pazes, nos aproximar, recuperar uma desavença, quanto antes, melhor. Parece óbvio, mas não é fácil.
E a nossa frequência, então, vibratória, ela está o tempo todo vibrando. A gente viu ali naquele labirinto. Nós estamos lá no meio, a nossa frequência está o tempo todo sendo emitida, né? A Sueli Schubert, ela fala em obsessões e desobsessões. Ela diz assim, que captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam de nós e, não raro, passam a nos dirigir, comandando nossos atos, que é o que está no Livro dos Espíritos, que ela corrobora. Portanto, o teor da nossa psicosfera, dos nossos pensamentos, dependem dos nossos sentimentos, da nossa intenção. Veja que nós estamos praticamente expostos. E se nós considerarmos que nós estamos vivendo nessa era digital, que expõe ainda mais cada um de nós, o que nós vamos fazer para nos protegermos? Como é que nós vamos cuidar da nossa psicosfera? Somente através de higiene mental, através da oração, através do cuidado com os nossos pensamentos, percebendo a vibração das nossas emoções e diferenciando aquilo que nós estamos sentindo e pensando, para que não sejamos ludibriados pelos nossos próprios pensamentos ou por esses pensamentos que se identificam conosco. Faz sentido isso, gente? Quanto tempo? Até 4h15? Nós vamos passar rapidamente, então, por esses fatores que são predisponentes da obsessão, que são, então, as influências mais permanentes, não só essas influências diárias que nós sofremos, mas elas acabam nos acompanhando, tendências e lesões perispirituais, imperfeições morais, estrutura psicológica da pessoa, educação familiar, o ambiente social, invigilância e contato com estímulos perniciosos. Então, vejam que a estrutura psicológica da pessoa, dentre os aspectos aqui que eu poderia falar um pouco mais profundamente, está relacionado, por exemplo, se eu tenho uma vibração permanentemente de inveja, vamos pegar a inveja, tá? Permanentemente a inveja, a vaidade, essa coisa que às vezes me deprime porque eu não tenho, porque eu não consegui alcançar, porque eu fico emitindo vibrações para quem está num patamar mais alto do que eu fico emitindo vibrações de inveja. Pronto, eu sou um campo, a minha psicosfera, a minha estrutura psicológica é um campo, uma antena parabólica para atrair espíritos que têm essa mesma vibração e acabam se identificando conosco e muito facilmente nos influenciando, às vezes, para que nós atinjamos outras pessoas. Vamos dizer que nós acabamos atraindo um desafeto desta pessoa que eu estou emitindo essa vibração. Se eu atraio um espírito que é um desafeto dela, eu sou um instrumento muito fácil, porque eu fiz a conexão, tá? O desafeto é dela, do passado, mas fui eu que favoreci. Então, é só um exemplo para a gente pensar todas essas características aqui, todos esses fatores que podem influenciar, né? Então, ali o Manuel Filomeno, nos bastidores da obsessão, ele diz que em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, são todos da gente, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Somos nós que conectamos, tá? Nunca imita um pensamento de revolta, de vingança, nada que vá atacar se você perceber uma influência obsessiva. Pelo contrário, peça perdão, se desculpe, porque a conexão provavelmente ela tem um sentido também, e aí algo ficou faltando, você provavelmente precisa se desculpar. E aí é quando vem os prejuízos mais graves para a nossa vida, que é o suicídio, que são esses estados depressivos, né, muito frequentes,
a gente ficar excessivamente ligado à imagem, à própria imagem, ali naquela figura ali, e esse hedonismo, essa ligação com o que eu estou mostrando, isso aí é bastante pernicioso, porque é muito fácil também de ter influência espiritual. Mais uma frase de Manuel Filomeno, nos Bastidores da Obsessão, que justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado a cada sessão feita pelo hospedeiro. Então, o hospedeiro, esse espírito ele vai se ligando, o encarnado vai dando as condições, tá? Mais coerciva, e se faz a presença no hóspede, o hospedeiro e o hóspede, então vai se ligando ao hospedeiro, e aí se transforma nesse parasita insidioso. Quer dizer que, então, nós vamos dando as condições para que esse processo obsessivo vá ficando cada vez mais ligado e conectado. Eu encontrei essa imagem que diz, sou tão você que sinto falta de mim mesmo. Olha o nível de ligação num processo obsessivo grave, né? Chegando à subjugação, muitas vezes. Tudo é provocado pelo obsessor. É muito comum, muitas pessoas tendem a pensar isso. Não sou eu, não estou doente, por quê? Estou doente porque eu tenho obsessor. Não. Nada. Na verdade, o obsessor ele só encontrou em nós esse caminho de expressão. Quem provocou o processo somos nós. Nós provocamos. E para que a gente consiga... E por que a obsessão está relacionada com a mediunidade? Justamente porque essa conexão, ela é mediúnica também. A mediunidade educada, que favorece um trabalho equilibrado, né, cuidado, controlado, num lugar específico, é uma coisa. A mediunidade que nós atuamos frequentemente na nossa vida é outra coisa. Leva ao desequilíbrio. Então, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Como é que eu estou agora? Não importa o que eu já fiz, o que eu já fui. Eu estou agora, às vezes um pouco melhor. Aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Joana está falando, então, da importância que cortou ali, não dá para a gente ler, mas está no ser consciente, essa importância da autoanálise, dessa reflexão a respeito de quem eu sou, e ela amacia depois. Para isso, não se julga, nem se justifica. Não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. Não é produtivo, não é efetivo, não ajuda. Se culpar, se justificar, ficar encontrando os escapismos, não ajuda. E claro, como Jesus sempre nos diz, negue a si mesmo. O si mesmo é aquele ego que nós traçamos. Tome a sua cruz e siga-me. Parece muito simples. Tome a sua cruz. Qual é o teu propósito? Qual é o teu trabalho? Qual é o teu compromisso? É só isso. Tome a tua cruz e siga-me. Siga-me naquilo que eu propus que fosse feito para encontrar o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus dentro de nós é o nosso propósito último desta encarnação. Tá? Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Perder esta vida, encontrar a vida íntima. Não vou nem dizer a vida superior, porque daí fica parecendo que é muito grande, muito inatingível. Não é. É a minha vida interior. A vida que o Espírito veio vivenciar nesta encarnação. Porque é por isso que nós estamos aqui. Porque nós temos um propósito de aprendizado. Tá? Então,
vamos assumir esse propósito, trabalhando no sem cessar, buscando autoconhecimento e buscando o trabalho mediúnico, que é muito importante. Aqueles que já têm um trabalho ostensivo e aqueles que ainda não têm, estudem, né, e busquem concomitantemente o trabalho prático da mediunidade e o trabalho do autoconhecimento. Muito obrigada, boa tarde para vocês e um bom ano.